eu quero acolher com alegria Dom Francisco de Assis Gabriel, ele que é um redentorista por excelência, bispo da Diocese de Campo Maior. Bom dia, Dom Francisco, seja bem-vindo. Bom dia, Padre Jadailson, e bom dia a todos que nos escutam, acompanham, né? A bela programação da Romaria do Bom Jesus. Que coisa boa. Dom Francisco, vamos sentar aqui um pouco para a gente conversar. O senhor que é um romeiro, veio para Lapa como romeiro. O senhor já tinha vindo em outras oportunidades a Lapa? É a segunda vez que eu venho a Bom Jesus da Lapa. Vim há 5 anos atrás e fui convidado pelo reitor deste santuário para a pregação da última novena, que foi ontem, e a pregação do encerramento de hoje. Na sua pregação, o senhor fez questão de nos lembrar, né, desse compromisso que nós precisamos ter com a oração. A oração como uma necessidade. E Santo Afonso sempre nos diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Qual a sua mensagem hoje, aí no encerramento dessa festa, para o romeiro que veio a Bom Jesus da Lapa? O Papa Francisco, ele nos provocou a refletir sobre a nossa própria oração. Ontem eu falei, rezar a nossa própria oração, refletir a nossa própria oração. Tudo isso em preparação para o Jubileu 2025, o Jubileu do Nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja celebra, não é? No próximo ano. Então, nas dioceses do Brasil, nos santuários do Brasil, nós estamos rezando a temática da oração a partir do pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar. É interessante que os discípulos pediram tantas coisas, mas esse é o pedido mais solene, é o pedido mais forte. Aí entra Santo Afonso de Ligório. Para Santo Afonso, a oração primeiro é uma necessidade. Todos temos necessidade de rezar. E Santo Afonso insiste nisso, né? Santo Afonso diz que a oração a gente alcança a graça e é o caminho mais curto para o céu. E também, em Santo Afonso, a gente vai ver a oração como um direito. Quem podia rezar no tempo de Jesus? Não era todo mundo. Quem podia entrar no lugar sagrado? Não era todo mundo. E Jesus tanto ensina a rezar, como Jesus nos autoriza a rezar. E rezar é invocar o nome de Deus. Então a oração é um direito. E também a oração é fazer justiça. Pedir, recebereis. Bater e a porta será aberta. Pois aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre e alcança a graça de Deus. Então a oração também é fazer justiça. Deus faz justiça, dando a sua bênção aos seus filhos. E eu acredito que esse apelo do Papa Francisco de nos convocar para um ano da oração seja em vista dessa caridade, dessa igreja em saída que tanto ele nos pede e nos convoca, de sermos mais caridosos, fraternos, né? De nos aproximarmos das pessoas, de sermos uma igreja que vai ao encontro também como ele nos pede. Nós conversávamos sobre a missão dos redentoristas e nós redentoristas estamos presentes nos principais santuários hoje do Brasil. O senhor como bispo diocesano, mas como redentorista, como o senhor vê a missão dos redentoristas à frente desses santuários no Brasil? Para mim a missão dos redentoristas é sempre atual, né? A igreja pensa a evangelização como casa, não é? Casa erguida sobre 4 pilares: a palavra, o pão, a caridade e a missão. Nas próximas diretrizes, a comparação, a metáfora não é mais da casa, é da tenda. A tenda que se alarga facilmente para acolher e que se desmonta mais facilmente para partir em missão. Então veja, essa é a intuição do Papa no sínodo dos bispos, que a CNBB sempre dá um passo junto com o Papa, né? Ela compreende, vou usar assim dizer, primeiro do que a igreja como um todo, a igreja do Brasil. E a CNBB já coloca nas suas diretrizes a evangelização como uma tenda. E é bonito, tenda que se alarga para acolher, isso é o Papa Francisco, e tenda que se desmonta para partir em missão. E os redentoristas têm um modo de fazer missão que é único, não é? É a missão onde você desperta novas vocações, desperta um novo discipulado a partir das comunidades.
Não tem nada mais atual, nada mais necessário do que nas comunidades dizer: veja o dom que você tem um carisma missionário. Então, os redentoristas, pela missão, forma para a missão. Então, Santo Afonso teve uma intuição missionária que perpassa os tempos. E hoje, nesta terceira metade do século 21, 2020 e 24, como é atual a mensagem de Santo Afonso? E um santo redentorista, São Clemente, nos fala: evangelizar de modo sempre novo. E o redentorista realmente, nos meios de comunicação, nos santuários, nas paróquias, nas obras de evangelização, nós assumimos essa missão de fazer com que o evangelho possa de fato ser assimilado, semeado no coração de tantos irmãos e irmãs em diversas realidades. E aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, nós encontramos esse lugar santo e abençoado, onde as pessoas vivem uma experiência de proximidade com Deus por meio da natureza. Estar aqui nessa gruta, não há como não sentir Deus, né? Não há como nós não sentirmos a presença de Deus na natureza, mas sobretudo no encontro de irmãos. Durante esses dias eu acredito que esse foi o sentimento nosso aqui, e que muito obrigado, Dom Francisco, pela participação também aqui no nosso programa Família de Amor. O senhor que vai estar presente hoje na procissão do Bom Jesus e também na celebração de encerramento. Padre Jadeilson e TV Pai Eterno, de fato, a fé se encontra com Cristo aqui, porque Jesus disse no Evangelho: Pedro, tu és a pedra, não é? Antes se disse, Cristo é a pedra angular. E depois, Cristo dá autoridade a Pedro. Pedro é aquele que confirma na fé. E aqui a gente encontra uma pedra, que não é uma pedra comum, é uma pedra santuário, é uma rocha firme, onde nós romeiros batemos, como Moisés bateu na rocha, e a graça veio. Então, tanta gente bate nessa pedra, nessa rocha, nessa gruta e recebe a graça do Senhor. Então, veja, é de fato um lugar diferenciado. E aqui, tanto a graça de Deus quanto a natureza foram muito generosas. Amém, amém. Então, muito obrigado pela sua presença. Ao povo do Piauí também. Olha só, o pastor aqui de vocês de Campo Maior, no Piauí, presente no nosso programa Família de Amor, na manhã desta terça-feira.